E aí galera do YouTube, eu sou o Joey do canal Mangatube. E galera, dessa vez com vocês mais um vídeo e uma série nova que nós vamos trazer aqui no canal sobre Bakuman. Essa série nós vamos falar sobre os mangakas de Bakuman, começando nesse vídeo com o Hashirogimoto, que é a união aí dos personagens principais da série. Então, essa série de vídeos tem o intuito de mostrar todos os mangás que esses mangakas criaram ao longo da história de Bakuman, do que fala esses mangás e algumas curiosidades sobre esses mangás. Então, se vocês quiserem saber quais foram todos os mangás feitos e publicados pelo Hashirogimoto durante a história de Bakuman, continua aí no vídeo que após a vinheta vocês vão saber. Mas aí, pra quem não conhece, quem é Hashirogimoto? Hashirogimoto é o pseudônimo usado por Moritaka Mashiro e Akito Takagi. Esse pseudônimo foi criado pela Kaya, que é namorada do Takagi, para que ninguém na escola descobrissem que o Mashiro e o Takagi estavam criando mangás. Esse nome vem da combinação dos kanjis japoneses de sonho e tornar realidade, daí forma a palavra muto. Juntamente com os nomes Azuki, que aí vem o A de Hashirogi, Mashiro, que aí vem o Shiro, e o Takagi, que aí vem o Gi, formando então Hashirogimoto, ou seja, tornar realidade os sonhos de Takagi, Mashiro e Azuki. E esses sonhos que eles querem tornar realidade é Takagi e Mashiro lançarem um mangá, esse mangá virar anime e a Azuki dublar a personagem principal. E quando isso acontecer, o Mashiro e a Azuki vão se casar. Bem, agora que já falamos sobre o Hashirogimoto, vamos começar a falar quais foram os mangás que eles lançaram em toda a série de Bakuman. Lembrando que aqui nós vamos falar os mangás publicados e os não publicados também. Todo mangá que eles criaram um mangá, tiveram todo o trabalho de elaborar o roteiro e criar um mangá, vocês vão ver aqui no vídeo. Começando com o mangá The Two Earths, né? Ou As Duas Terras. Esse foi um mangá one shot criado pelo Hashirogimoto. Foi o primeiro mangá criado pela dupla e foi um mangá que eles submeteram para o Triasuri Awards, que é um concurso lá da Shonen Jump, né? Ou da Shonen Jack, como é no anime. E esse concurso ele premia mangás novatos. O enredo é sobre a nação de duas terras, sendo uma delas a Terra Verdadeira e a outra um clone dessa Terra Verdadeira. Sem o conhecimento deles, a Terra Clone é uma experiência criada pela Terra Verdadeira, como meio de prevenir falhas iminentes na sociedade, como a poluição e as guerras. A amante do personagem principal havia morrido, mas um dia ele vê uma mulher misteriosa e idêntica a ela. Ele a segue e a encontra na Terra Verdadeira, e descobre então a existência dessa outra Terra. Ele também descobre que há muitos clones da Terra falsa mantidos em cativeiro nessa Terra Verdadeira. E a partir daí ele cria uma verdadeira revolta contra os habitantes da Terra Verdadeira. O personagem principal acaba matando a sua contraparte da Terra Verdadeira. E ele acaba descobrindo que a sua namorada, né, a sua amante, não havia morrido. Ela estava presa lá na Terra Verdadeira. E que quem morreu, na verdade, foi a sua homóloga, né? Ou seja, o clone dela que morava na Terra Verdadeira. Então, o personagem principal e a sua namorada retornam para a Terra Falsa, onde viveram felizes. Esse foi o primeiro mangá que a dupla Hashirogimoto apresentou para o Hattori, que futuramente viria a ser o editor deles. Apesar do Hattori ter gostado da história por ela não ser uma história convencional, né, não ser daquelas batalhas que a gente só tem lá na Shonen Jump, né, um mangá de batalha convencional, ele falou que a história tinha muita narrativa e que precisava mudar os personagens, pois os personagens e os cenários pareciam ter a mesma textura. O próximo mangá é o 100 Millionth, né? Ou 100 milionésimos. Esse também foi um mangá one shot que o Mashiro e o Takagi criaram com a ajuda dessa vez
do Hattori para enviar para o prêmio Tezuka, que também é uma premiação lá da Shonen Jump. A história se passa em um futuro próximo, onde todos são classificados por um computador gigante construído pelo governo. Aos 15 anos, todo mundo recebe uma microplaqueta que é implantada no seu corpo dentro do seu cérebro. E todas as noites, à meia-noite, aquele humano é classificado. As pessoas de baixa classificação são punidas se desobedecerem às pessoas que possuem uma alta classificação. E se elas fizerem alguma coisa terrível, a microplaqueta implantada em seu cérebro libera um veneno que acaba matando. Os heróis dessa história estão tentando parar esse sistema de rankings. Eles têm que justamente lutar contra os high rankers, né, que são aquelas pessoas que têm o status quo, ou seja, os status mais altos. Mas a batalha acaba depois se voltando contra a tecnologia, ou seja, contra o computador gigante. Porém, não vai ser uma batalha fácil, porque esse computador pode matar as pessoas com o veneno que é implantado nos chips que estão em seus cérebros. Quem deu a ideia de transformar essa história em batalhas, de ter essas batalhas contra as máquinas, né, foi o próprio Takagi, porque ele disse que isso tornaria a história mais shounen e chamaria a atenção dos leitores. Tanto é que ele deu a ideia para, já que a história se passa em um universo mais futurista, as lutas serem com sabres de luz. Foi enviado para o prêmio Tezuka e nos primeiros resultados acabou ficando em 8º lugar. No entanto, no julgamento final, acabou perdendo essa 8ª colocação e não ganhou nenhum prêmio, nem mesmo uma menção honrosa. E isso deprimiu tanto o Mashiro quanto o Takagi. Mas eles não pararam por aí. O próximo mangá que eles criaram foi o Money and Intelligence, né? Ou Dinheiro e Inteligência. Foi um mangá também one shot criado pelo Ashiro Ogimoto para que fosse publicado na Akamaru Jump. O slogan desse mangá é: nesse mundo, dinheiro e inteligência são tudo. Assim como os telefones celulares utilizam um raio infravermelho para transmitir informações, no futuro os cérebros das pessoas podem ser também transferidos dessa forma. É claro que a mente das pessoas mais inteligentes são mais caras, mas elas também são as mais desejadas. Para conseguir dinheiro, você tem que vender o seu corpo para o maior número de pessoas possíveis, tá? Mas não é vender lá da prostituição, tá? Vender partes do seu corpo. Se você vender ele para a pessoa errada, então essa pessoa vai acabar ficando na sua frente. Então a lógica é você vender para as pessoas mais estúpidas e comprar das pessoas mais inteligentes. E existe uma regra de que você não pode comprar de terceiros. Você tem que sempre comprar do dono original. Nessa história, o Ashiro Ogimoto, eles decidiram misturar elementos do seu one-shot anterior, né, dos 100 milionésimos, com um sistema de classificação de computadores. Bem, e quando o Dinheiro e Inteligência foi publicado lá na Akamaru Jump, o Hattori disse que os editores da Shonen Jump só estavam usando o Ashiro Ogimoto para testar o Nizuma Eiji, para justamente fazer o Eiji parecer melhor, né? Para comparar que os dois tinham ali as idades parecidas, ambos eram colegiais. Os primeiros resultados revelaram que o Ashiro Ogimoto estava na frente com 33 votos do que a obra do Nizuma, que já estava com 31. No resultado final, eles acabaram perdendo para o Nizuma Eiji, que ficou em primeiro lugar com 503 votos, mas a obra deles, Dinheiro e Inteligência, acabou ficando em terceiro lugar. E algum mangá desconhecido ficou em segundo lugar com 312 votos. E o Hattori disse que eles acabaram perdendo votos por conta de leitores de idade menor e também do sexo feminino, né? Aquela obra chamava a atenção de pessoas mais velhas do sexo masculino. Depois dessa derrota aí pro Nizuma Eiji, o Nizuma Eiji acabou ganhando uma série na Shonen Jump, Ashiro Ogimoto quis porque quis ser publicado. Então daí começou uma porrada de mangás deles criarem para tentar essa serialização. Um mangá que eles criaram foi o My Angel. Por quê? Com a derrota pro Crow, né, que seria o mangá que o Eiji foi publicado, então eles decidiram que queriam criar alguma coisa convencional, né, algum mangá de batalha, porque era isso que funcionava na Shonen Jump. E enviaram esse mangá, My Angel, pra Golden Future Cup. Mas esse mangá foi um fracasso total e nem chegou a ser selecionado. Foi aí então que eles criaram o Detective Trap,
que, pelo menos na minha opinião, é um dos mangás do Hashirou Gimuto que eu mais gosto. Eu queria muito ler a série para ver como que ela seria na vida real. Essa foi a primeira série de mangás serializada pelo Hashirou Gimuto. A ideia da história veio de um personagem que o Mashiro havia desenhado quando ele era criança. O mangá foi a primeira serialização de Takagi e Mashiro, depois de compartilhar o primeiro prêmio Tezuka junto com o Kiyoshi Knight do Fukuda, que é um outro mangaka. A série conseguiu até que se tornar moderadamente popular durante a sua publicação. No entanto, a série foi colocada em um hiato após o Mashiro precisar ser hospitalizado, justamente por trabalhar demais na série. E, com o resultado desse ato, o mangá acabou perdendo popularidade. Com a perca de popularidade, resultou no quê? No cancelamento do mangá. Detetive Trap teve um total de 5 volumes publicados durante a história de Bakuman, né, e durante a sua permanência aí na Shonen Jump /Jack. E do que esse mangá fala? O mangá é sobre um detetive, né, lógico, que engana criminosos para revelar a verdade usando planos elaborados. E ele pede para que seja pago $1000 por seus serviços em cada caso. No entanto, ele tem um ponto fraco, e esse ponto fraco é a garota M. E para ela, ele faz qualquer caso de graça. A série foi cancelada antes de se tornar anime, mas o legal é que na série o Mashiro ele tem um devaneio e ele até sonha com a abertura do anime de Detetive Trap. Então isso é bem legal. Com a série cancelada, então eles partiram novamente, e dessa vez com um novo editor, para tentar criar um novo mangá e esse mangá ser serializado. Daí começou uma penca de mangás, então vamos ver quais foram esses até eles conseguirem ser serializados de novo. Um desses mangás foi o Hitman Ten. Hitman Ten é um mangá com uma profundidade séria. Ele nunca chegou a ser publicado pelo Hashirou Gimuto, né? Ele foi criado, mas não foi lançado em nenhuma revista da Shonen Jump e não foi enviado para nenhum concurso. O Miura, que a partir do cancelamento de Detetive Trap se tornou o novo editor do Hashirou Gimuto, acreditava que um mangá de comédia seria melhor para a dupla, mas não percebeu que as piadas não eram a especialidade do Takagi. Hitman Ten é um mangá de comédia que fala sobre 10 Hitmans que lutam entre si para se tornar o número 1 e receber um prêmio bilionário. E o personagem principal da história é um desses 10 assassinos. Outro mangá que eles criaram foi o Two of Me. Essa é uma história de fantasia que foi criada junto com o Hitman Ten e Future Watch, que é um outro mangá que nós vamos falar. Também não chegou a ser publicada, nem enviada para nenhum concurso, porque o Miura preferiu o humor presente no Hitman Ten comparado com esse Two of Me. E a história fala sobre um protagonista que possui uma cópia sua. Juntamente com esses outros 2 mangás, eles criaram mais um. Como o Miura encheu o saco deles pra fazer uma história de comédia, eles estavam teimando que não vou fazer comédia, vou fazer história de batalha. Aí eles criaram esse Future Watch. Esse mangá, eu confesso que também é um dos meus favoritos do Hashirou Gimuto. Por mais que ele não tenha aparecido tanto na história, só a temática dele me chamou muita atenção. E o Future Watch foi uma ideia de mangá criada pelo Hashirou Gimuto. Esse mangá foi enviado para o Triasuri Awards, onde ia ter o Nizuma Eiji como jurado. Apesar do Eiji ter adorado a história, tanto é que ele deu nota 5 para quase todos os tópicos ali do Hashirou e os outros participantes ele ficou dando nota tudo baixa. O mangá acabou ficando em 9º lugar no ranking geral, contando os outros participantes. A história fala sobre um filho de um inventor que faz relógios que viajam para o futuro. Aparentemente, se você pressionar o interruptor no relógio que está definido 7 minutos à frente, então você viaja 7 minutos para o futuro. O filho desse inventor viaja para o futuro para tentar falar com ele mesmo 8 minutos à frente, para ele dizer a si mesmo que ele pode viajar para o futuro usando o relógio.
É meio confuso, mas faz o estilo aí do Ashiro Gimuto e a ilustração é muito foda. E o Takagi, pra chamar a atenção, quis adicionar batalhas ao Futuri Watch. Esse mangá foi um mangá que eles criaram escondido do Miura, porque o Miura queria comédia, né? E eles mandaram também pro prêmio Escondidos. Teve treta, galera, mas isso é um assunto para um outro vídeo. Daí então, veio um outro mangá deles, que é o mangá que eu mais odeio do Ashiro Gimuto, que é o mangá Run Daihatsu Tanto. Esse é um mangá de comédia, criado pelo Ashiro Gimuto, e foi a sua segunda série a conseguir ser serializada na Shonen Jump. A série frequentemente era classificada em 12ª posição lá nos tops da Shonen Jump. Foi aí então que o Ashiro Gimuto decidiu cancelar essa série. Concluindo então ela cedo demais, porque eles viram que com aquela série eles não iriam conseguir alcançar o Nizuma Eiji. Até o próprio Eiji já tinha desistido da série e ele não lia mais o Run Daihatsu Tanto. Tanto teve 2 volumes encadernados publicados na história de Bakuman. E essa história velha, lixosa, fala do quê? Trata-se de um estudante do fundamental chamado Daihatsu Tanto, o neto de um inventor louco chamado Daihatsu Meijin. Meijin acidentalmente cria uma máquina louca a cada capítulo e ele usa o seu neto para testar essas invenções malucas que ele cria. São geralmente para o mal. Só que nada funciona bem. E a cada capítulo essas invenções são confiscadas pela professora do Tanto, na qual o Meijin é secretamente apaixonado. Essa história tem um tom mais voltado para crianças, inclusive eram as crianças o público maior dessa obra durante a sua publicação lá na Shonen Jump. Por isso que eu não gosto, porque é praticamente um Spring Web. Bem, depois do cancelamento eles tiveram que ralar de novo para serem publicados. Daí então o editor-chefe deu a chance para eles, falou, olha, a gente cancela o Tanto, mas se em 3 reuniões de escalação vocês não forem aceitos, vocês vão ter que sumir da Shonen Jump, não vão poder mais publicar nenhum mangá aqui. Então os deles começou a piar e aí eles ralaram para começar a criar outras séries. Só que o melhor é que o Hattori voltou a ser o editor deles. A primeira série que eles criaram para enviar para a reunião de serialização foi a série KTM. KTM vem de Kane, Chie e Mitani. Traduzindo significa, né? O mundo é sobre dinheiro, inteligência e aparência. Que aí pega aquele mangá que eles já tinham criado no começo, mas eles só aperfeiçoaram e adicionaram esse aparência. A série é basicamente a mesma coisa que eles já haviam criado em Money and Intelligence, né? Dinheiro e inteligência, só que agora com o acréscimo da palavra aparência. Foi um mangá que eles criaram com muita confiança, pois eles acreditavam que o ponto forte do Takagi, que era criar histórias não convencionais, tornariam um mangá bem sucedido. No entanto, não conseguiu ser serializado. Daí então vieram com a segunda tentativa, que foi o mangá Stopper of Magma. A história se passava em um mundo fantasioso e era um mangá convencional de batalha. Só que esse mangá, galera, não foi aprovado nem para reunião de escalação. Então eles tiveram que criar um outro mangá e esse mangá tinha que ser serializado, senão eles não poderiam mais ser publicados na Shonen Jump. Daí então veio o PCP. PCP significa Perfect Crime Party. E foi o terceiro mangá do Ashiro Gimuto a conseguir ser serializado na Shonen Jump. Esse mangá, ele inicialmente foi serializado na Shonen Jump, mas depois de um tempo ele mudou para Risho Jump. E essa mudança se deveu ao fato do Ashiro Gimuto ter conseguido serializar uma outra série que nós vamos falar dela daqui a pouco. PCP é a única série em que o Ashiro Gimuto mantém ativo. E até o fim de Bakuman, PCP contava com mais de 20 volumes encadernados publicados. A história fala sobre 3 crianças do primário que decidem formar um Perfect Party Club, realizando atos de crimes perfeitos. No começo da série, os crimes são simples, como colocar uma bandeja suja na mesa de um menino que já comeu e se levantou para colocar essa bandeja lá, né, devolver ela, jogar os restos no lixo, ou trocando itens aparentemente idênticos sem serem pegos. E a trama segue os esforços do trio para fazerem esses crimes perfeitos na escola sem serem descobertos. Devido ao seu sucesso, PCP foi adaptado para um CD-drama
rapidamente após o seu início de serialização. No entanto, devido ao fato dos crimes acabarem sendo imitados pelas crianças, é muito improvável que o PCP ganhe uma adaptação em anime. Até o fim de Bakuman, PCP não tinha anime ainda, por mais que ele fosse um mangá de extremo sucesso. Mesmo não tendo anime, PCP é considerado em Bakuman uma série popular que, de forma constante, consegue entrar no top 5 no ranking dos mangás. Então, em toda a Toque, ele fica em posição de 5 acima. Daí nós vamos com o quarto mangá que conseguiu ser serializado pela dupla Ashirogimuto na história de Bakuman, e é o mangá deles que mais fez sucesso, que é o Reverse. Reverse é uma série do Ashirogimuto e é considerado na história de Bakuman um dos mangás de maiores sucessos publicados na Shonen Jump. Durante toda a sua publicação, ele sempre conseguiu ficar no topo, né? Como se fosse aí o One Piece. O único mangá que conseguia rivalizar com o Reverse durante a sua publicação era o mangá Zombie Gun, de Nizuma Eiji. Mas durante toda a publicação de Reverse, ele teve mais rankings número 1 do que o mangá Zombie Gun de Nizuma Eiji. E foi um mangá que substituiu o PCP na Shonen Jump, porque um mangaka não pode ter duas séries na mesma revista. Então foi decidido que o PCP seria transferido e o Reverse, por ter a cara mais da Shonen Jump e por eles acreditarem que seriam mais popular, resolveram manter ele na Jack. E o Reverse é um mangá considerado extremamente foda do Ashirogimuto, porque eles conseguiram unir o estilo convencional, utilizando batalhas, com o estilo não convencional, que é o ponto forte da dupla. E foi o único mangá da dupla Ashirogimuto a ganhar anime durante a história de Bakuman. E foi um mangá que permitiu que os sonhos de Takagi, Mashiro e Azuki se tornassem realidade, porque foi o único que ganhou anime. Reverse é uma obra finalizada e durante a sua publicação ele conseguiu juntar um número de 7 volumes encadernados. Reverse foi inicialmente publicado como um one-shot de 52 páginas, lançado na 21ª edição da revista Weekly Shonen Jump do ano em que se passava lá em Bakuman. E novamente, para competir com o Nizuma Eiji, o Reverse foi lançado uma edição depois do one-shot de Zombie Gun. Durante a publicação do seu one-shot, conseguiu ficar em primeiro lugar no ranking de classificação dos leitores. Só por curiosidade, o Zombie Gun recebeu 692 votos, então por 2 votos o Reverse ganhou. A história de Reverse fala sobre um jovem chamado Swarz, é um nome alemão, provavelmente não estou falando certo, que entra em contato com um demônio da escuridão e ganha o poder desse demônio. Com esses poderes, ele é capaz de transmitir seus pensamentos e ideias para a mente de outras pessoas que ele toca. E o personagem principal usa esse poder para fazer com que as pessoas pensem igual a ele. Pois na mente dele, se todo mundo pensasse, tivesse o mesmo pensamento que ele, o mundo seria um lugar melhor. Porém, a sociedade acaba percebendo alguma coisa estranha e acaba tendo o envolvimento da polícia na trama. É daí que o demônio da luz, chamado Waze, aparece. Esse demônio ele também tem um poder. Só que o poder dele é fazer com que as pessoas voltem a pensar por si mesma, né? Então ele cancela o poder do demônio negro. Os dois demônios então se opõem por suas ideologias serem diferentes, pois um quer fazer com que o mundo pense igual a ele e o outro quer que os humanos simplesmente vivam as suas vidas da forma como eles estão vivendo. Os demônios então começam a travar essas suas batalhas de ideologias. Schwarz e o Waze têm a sua própria posição ideológica, embora cada um acredite que a sua forma de justiça é a correta. Não sei se vocês perceberam, mas essa história, ela lembra muito uma história famosa aí, né? Um mangá famoso aí, que tem um personagem que as pessoas acreditam que tá vivo, mas tá morto, né, galera? Sim, galera, Reverse, ele é baseado em Death Note. E os autores, eles foram muito inteligentes, porque durante toda a história de Bakuman, eles jogaram muitos elementos na história em que acontece no universo dos mangás. E nessa parte onde eles estão falando de Reverse, eles colocaram algo que aconteceu na vida deles. Quando Death Note foi publicado, o intuito dos autores era terminar a obra cedo. Porém, a Shonen Jump não permitiu. Falou que era uma obra muito popular para a revista e que era para que ela fosse estendida o máximo que os autores
conseguissem. Tanto é que é por isso que tem a saga do Nier e do Melo. Inicialmente essa saga não iria existir. Na história de Bakuman, durante a publicação de Reverse, também acontece isso. O Takagi ele fala que ele pensou na história para terminar como uma história curta. Só que Reverse é uma história extremamente popular na Shonen Jump. Só que, como nós estamos em um mangá, na história de Bakuman, eles conseguem terminar a história cedo. Se você prestou atenção no que eu falei lá em cima, eu falei que Reverse termina no volume 7. Volume 7, no mangá de Death Note, é justamente o mangá em que o L morre. E é justamente o volume em que a história de Death Note se encerraria se fosse os autores conseguissem terminar da forma como eles queriam. No final de Reverse, os dois demônios morrem. Então, isso aí fica meio como se fosse, né, o que os autores iriam fazer em Death Note no final. Então, será que se a gente tivesse um final de Death Note da forma como o Tsugumi Ohba e o Takeshi Obata queriam terminar, a gente teria uma morte tanto do L quanto do Kira, os dois morrendo juntos, como foi com o Ace e o Schwartz em Reverse? Nunca saberemos. Bem, galera, então esses foram todos os mangás publicados pela dupla Ashirogi Muto durante a sua trajetória aí em Bakuman. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, já sabe, deixa aí o gostei, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito, ativa o sininho 2 vezes, galera, senão vocês não vão receber as notificações de vídeos. E como essa vai ser uma série sobre os mangakas de Bakuman, coloca aí quais são os personagens que vocês querem que apareçam no próximo vídeo. Como a Ashirogi Muto é o personagem principal da história, eles têm um monte de mangá, uma penca. Mas os próximos, provavelmente nos vídeos, vai ter 1, 2 ou 3 personagens por vídeo. Então podem colocar quais são os que vocês mais querem ver primeiro, que aí eu vou estabelecendo uma ordem. Beleza? Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui, galera. Nos vemos na próxima. É isso aí. Valeu, falou e...